mas acredito que ele não vai fazer uso da palavra. Então, o Paulo Teixeira poderia se inscrever no expediente final 2 minutos? Pois não. Então, depois da deputada Renata, deputado capitão Paulo Teixeira, e eu encerro com a minha inscrição o expediente final. Então, gostaria de convidar para fazer uso da palavra a nobre deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta Mônica Francisco, que preside essa sessão de expediente final. A minha fala hoje é com relação àquilo que a gente tem de mais sagrado e concreto, que é a saúde pública, né? E falar de saúde pública, a gente precisa efetivamente falar de saneamento básico, falar da possibilidade de acesso a uma água potável. A gente viu que, em meio à pandemia, o governo do estado, o governador Witzel, lançou o processo de licitação da privatização da SEDAI. Isso é gravíssimo, tendo vista a situação completa de sucateamento que está com a SEDAI, justamente para justificar a sua privatização. E, nesse sentido, nós fizemos 2 representações, junto com movimentos sociais, com deputados e deputadas do nosso partido, acrescida aí ao deputado Valdec Carneiro, que é um grande lutador dessa causa e que acompanha conosco todos os desdobramentos da criminosa privatização da SEDAI no estado do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente venha falar que pelo menos 9 milhões de pessoas foram afetadas pelo desgoverno Witzel durante todo o processo de sucateamento da SEDAI, que hoje leva à justificação para a privatização, ou seja, mercantilização da possibilidade de saneamento básico, mercantilização daquilo de bem humano que é a água. Então, muito importante dizer que nessa representação, onde se subscreve também diversos movimentos sociais, em especial movimentos que trabalham pelo direito à água e o direito a saneamento básico, e que a gente teve aí um revés muito grande no Brasil, que foi a aprovação do marco regulatório do saneamento básico. É importante dizer que saneamento básico é prevenção de saúde pública. Saneamento básico, sem dúvida nenhuma, se hoje tivéssemos a favela, a periferia, com saneamento adequado, dificilmente teríamos o nível de vulnerabilidade na saúde das pessoas que vivem dentro da favela e da periferia, e em especial nesse momento de pandemia. É muito grave quando a gente vê que as principais autoridades pedem para que as pessoas possam lavar as mãos para aí evitar o contágio de coronavírus. Mas como é que você pede para uma pessoa lavar as mãos se ela não tem água para beber? Se ela não tem efetivamente um saneamento básico que possa fazer com que a sua saúde esteja resguardada? Então, apresentamos 2 representações, uma no Ministério Público Estadual e a outra no Ministério Público Federal, questionando todo o processo de privatização da SEDAI no estado do Rio de Janeiro, em especial diante do que a gente tem colocado também das denúncias de coação de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive denúncias no que tange a coação mais direta de assessores do governo do estado junto a prefeitos. Isso é gravíssimo e nós fizemos essa representação justamente para que o Ministério Público também possa investigar essa situação que é absurda. E aí, trazendo para a nossa capital do Rio de Janeiro, né, que já tem uma ação, inclusive, juizada na Justiça Federal com relação à própria determinação no que tange a capital do estado do Rio, a capital do Rio de Janeiro, que traz todos os elementos sobre a atribuição de quem seria efetivamente a questão do saneamento básico. Então, a gente tem elementos visto que a capital, né, com a privatização da SEDAI, é a que vai ser mais precarizada, é que vai ser efetivamente mais atingida. Porque hoje 9 milhões de pessoas são atendidas diretamente pela água da SEDAI,
pelo saneamento básico, feito ali toda a construção de possibilidade de vida. É disso que a gente está falando quando a gente está falando de saneamento básico. Então, fizemos essas 2 representações. Na próxima semana, teremos aí uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, com a comissão presidida pela presidente, agora que está aqui também em exercício, fazendo coro, com o deputado Valdec Carneiro, com a presidência da Comissão de Saneamento Básico dessa casa. No dia 7, às 10 horas da manhã, faremos uma audiência pública que será transmitida pela TV Alerj, justamente para discutir o desgoverno com relação a lançar uma concessão pública em plena pandemia, quando a gente não tem condições de ter uma escuta qualificada da população sobre o que acha dessa possível aí privatização. E não só por isso, né? Como é que você faz uma escuta pública que você depende essencialmente da internet, quando nem a internet é um bem universal? Então, a gente está nessas representações, inclusive questionando o caráter público de uma concessão como essa, super importante, afinal de contas, a SEDAI é uma empresa superavitária, ou seja, não causa qualquer prejuízo aos caixas do governo estadual. Pelo contrário, traz lucro. Então, efetivamente, a SEDAI não deveria estar sendo colocada e vendida a preço de banana e a qualquer custo, deputada, ainda mais no momento de pandemia. Então, eu estou colocando esses elementos aqui porque a gente precisa suspender imediatamente todo o processo de licitação e concessão da SEDAI nesse momento de pandemia, nesse momento em que saúde pública, de fato, é a prioridade. Então, vemos com muita preocupação, a gente viu que tem outros 18 municípios no Rio de Janeiro que também questionam esse processo de licitação e, portanto, deixo aqui de novo o nosso convite. No dia 7, às 10 horas da manhã, faremos uma audiência pública em conjunto com deputados e deputadas dessa casa que já estão debruçados nesse tema. E faço também o convite para vocês de entrarem no site rionãosevende.com.br, que lá está totalmente delineado o processo de privatização do Witzel. Inclusive, você vai ter a oportunidade de assinar um abaixo-assinado contra a privatização da SEDAI. É isso. Esse é um momento importantíssimo e agradeço a senhora presidenta por ter concedido aí o tempo e também chamar todo mundo, todos aqueles e aquelas que querem a autonomia do Estado do Rio de Janeiro com as suas propriedades, com as suas empresas públicas, garantindo a soberania do Estado. Muito obrigada. Merecia uns minutinhos a mais mesmo, porque esse tema